Olá, graça e paz a todos que estão me escutando pelas redes sociais. Você, caro amado, você que está me vendo, me ouvindo, que a saudosa paz de Jesus Cristo seja sobre o teu lar, seja sobre a tua vida nesse dia. Quero aqui falar para você esse dia tão maravilhoso, a qual o Eterno Deus tem nos permitido, para aprendermos mais um pouco a sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 12, verso 40, está escrito: Jesus segure-lhes o entendimento, segure-lhes os olhos e endurecer-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Pois bem, Jesus nos dias da sua carne, cerca mais ou menos 2015 anos atrás, Jesus ele estava cumprindo a lei ainda de Moisés. Quando ele estava pregando o evangelho, curando pessoas, libertando os oprimidos de espíritos e fazendo assim a vontade do Pai, Jesus ele tinha dito àquelas pessoas que estavam acompanhando, que muitas pessoas estavam vendo, mas não estavam crendo no poder de Deus sobre a vida dele. Muitas pessoas estavam acompanhando Jesus, algumas para querer a vida eterna e outras querem apenas o imaterial, o sustento no dia a dia ali da vida cotidiana, o pão acrescentado, e muitos que ali envolvia ali em Roma, entre outras pessoas, queriam que seu reino ali fosse ali como os reinados anteriores, como o rei Davi, que ali ele vencia batalhas e estabeleceu seu reino ali. E muitas pessoas queriam que Jesus fizesse assim também. Tenho dito aqui no vídeo anterior que existem muitas pessoas que estão ainda sofrendo com problema espiritual. Vai ao templo religioso, vão às sinagogas, faz sacrifícios e permanece ali com o mesmo ali problema espiritual. Tem um aqui fala sobre uma aluna que estava passando por um problema espiritual. Nesse vídeo eu estarei aqui comentando a respeito de outros testemunhos que pessoas passaram também, e o nome do Senhor foi glorificado na vida de todas estas pessoas. Como o texto aqui está escrito: segure os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Jesus, ele quer curar todos, ele quer dar vida eterna a todos. Mas porém, muitas pessoas não querem e não creem nele, pois a vida e o mandamento de Deus é este: que creais naquele que ele enviou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, Jesus ele está vivo dos séculos dos séculos. Ele está reinando sobre as nossas vidas, e o nosso verdadeiro templo somos nós, a casa espiritual de Deus e morada em espírito. Jesus ele disse: eu vou, mas voltarei e não deixarei vocês órfãos. Então, ele se faz presente na vida daqueles que o buscam e abre a porta do coração para ele cear e estas pessoas cear também com Jesus. Pessoas que estavam solicitando o nosso apoio com os dons ministeriais a qual o Mestre Jesus tem nos dado. Nós fomos na casa de uma pessoa também, aqui no bairro, aqui em Garanhuns. Pessoas estas que estavam com os mesmos sintomas daquela pessoa que eu tenho dito aí no vídeo anterior, passando por um problema espiritual. Então, essa jovem, que era a sua mãe que estava ali passando por um problema espiritual, ela tinha um conhecimento de nós fazermos ali o trabalho em nome de Jesus. Então, ela solicitou a nossa presença. Então, eu, juntamente com o meu irmão, entramos em contato com a mesma e marcamos o dia e o horário e fomos na casa dela
para então poder compreender o que estava acontecendo sobre aquele lar. Então, antes de nós chegar naquela casa, a vida dessa pessoa, vou dar um nome científico a ela, um nome, não o nome original, mas sim um nome para preservar o nome original dela. Essa pessoa se chama Joana. Joana era mãe de 2 filhos. Aparentemente apareceu uma pessoa ali que estava feliz. Mesmo assim acontecendo ali aquele problema espiritual na vida dela, as filhas dela, as 2, procurou o nosso apoio. Então nós fomos à casa dela. Quando eu, juntamente com meu irmão, fomos, ela não se encontrava. Apenas a mãe, mas as 2 filhas não se encontravam. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, ao chegarmos na casa dela, só existia ali a pessoa, a mãe, Joana. E quando a mesma abriu a porta, nós adentramos na sua casa e subimos, que é o primeiro andar, conversamos com ela, fizemos ali como de costume fazer uma conversa ali após ali o exorcismo, que é você expulsar aquele espírito maligno em nome de Jesus. Nós estávamos conversando com ela, as 2 filhas tinham chegado e nós demos uma pausa para que as filhas possam de eventualmente ali tomar uma água, descansar um pouco. E depois, quando a filha da Joana terminou suas necessidades, nós chamamos ela para conversarmos ali com sua mãe. Então, perguntamos às filhas da Joana como estava acontecendo aquilo ali. Então, as mesmas disseram que a sua mãe, quando dava um ataque nela, ela se jogava na escada. Aí, quando ela estava conversando, eu estava ali abertamente estudando se era psicológico ou espiritual. Tínhamos perguntado também se ela tomava algum comprimido depressivo, paliativo, entre outros. Pois bem, não tomava. E as pessoas que estavam sabendo daquele fato, a primeira coisa eles vão dizer: procura um rezador, procura uma religião. E como tenho dito aí nos vídeos anteriores, quando a pessoa vai à religião, a religião coloca mais fardo pesado em cima das pessoas. Ela diagnosticou na vida da mãe esse ataque demoníaco. Então comecei a analisar o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo dentro lá. E quando, mediante a nossa conversa, nós se colocamos de pé, e quando nós iniciamos a oração, Deus ele fala conosco pela sua palavra, porque naquela casa existiam ali muitas imagens esculpidas, imagens aí que colocava o seu depósito, a sua fé naquelas imagens. E como um conhecedor da palavra, não da religião, não dos dogmas humanos, mas sim da Bíblia, analisando textos e contextos, eu vi que ali, que mesmo que eu pudesse o ajudar, era uma ajuda só paliativa. Se eu dissesse em nome de Jesus, aquela entidade, aquele demônio ou espíritos malignos, eles iam sair daquele corpo. Mas conforme a Bíblia, quando alguém tem uma imagem, aí seja ela qual for, principalmente de deuses, pagões, a casa se torna amaldiçoada. Por lá também
e atrás de qualquer imagem de escultura, conforme Oséias 4:12, há um espírito maligno. E esse espírito maligno faz com que aquela pessoa se afaste da sujeição do seu Deus para se apegar àquela imagem. Então, eu sabendo disso, o que eu poderia fazer com esta família? Eu disse a ela: olha, senhora, como tenho dito naquele vídeo anterior, naquela família anterior, de Bruna, no caso do outro vídeo, eu disse: olha, certamente, se nós orarmos aqui, vai acontecer uma possessão, o espírito maligno ele irá sair. Mas conforme que a senhora está com o altar na sua mente e adorando outros deuses, eles vão voltar e a senhora vai começar a culpar o pastor, a religião e Deus. Então, Deus ele tem dito, para a verdade. Por mais que nós não queremos aparecer o status, um atalaia, um mensageiro tem que pregar a verdade. Nós estamos vendo aí dentro das chamadas sinagogas, o mundo ele está entrando dentro da igreja que somos nós. Pessoas estão querendo se tusmar, trazer as festas pagões que antes dessa pessoa conhecer o único e verdadeiro Jesus, elas fazem a vontade da carne. Mas depois que conheceu, pessoas que não foram curadas e libertas, elas continuam a mesma pessoa. Muitas delas, não são todas, mas alguns praticam a vontade da carne ainda. Como nós estamos vendo aí nas sinagogas, líderes, pastores roubando, pastores colocando banda de carnaval em cima ali do que eles se chamam púlpito, o palanque deles, aí para atrair os fiéis, porque eles querem quantidade, eles querem ali que os fiéis dê o dízimo, dê a oferta para ele. É por isso que ele inventa de tudo. E se uma pessoa que é formada na área da psicologia, ela vai ver, ela vai entender pelo ato daquela pessoa ser dantes das trevas, que fazia a vontade da carne, que aceitou, entre aspas, como ele diz, a Jesus, pelo estado emocional. Essa pessoa, quando ela vai lá dentro, aí, se ela não é liberta, aí vem um líder religioso e traz as festas mundanas para lá dentro da sinagoga. Então, para que isto? Algo está envolvendo por trás de tudo isto. Foi o que estava acontecendo com aquelas famílias que nós ajudamos. Pessoas que professam a fé, mas como diz o próprio Mateus capítulo 15, verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Pessoas que fazem o exorcismo, invoca ali as entidades, conversa com entidades, conversa com o espírito maligno, porque esse espírito maligno ele não sai, eles são persistentes. Então, em outro vídeo aí eu vou explicar a respeito de tudo isso também. Primeiramente os testemunhos. Então, essa pessoa, a Joana, eu tinha dito a ela: olha, Joana, a senhora está servindo a dois deuses, a senhora não pode fazer isso, conforme o que o Criador diz, não eu. Quando eu penso, eu posso fazer tudo. Então, se dá o nome de legalismo, pessoa legalista, que pode fazer tudo e que Deus ali, ele vai passar a mão ali na cabeça do filho. Nós estamos vivendo em um mundo, como você sabe, pessoas aí cometendo atrocidades, então barbaridades em frente a crianças. Então é o que ela pensa, é o que ela acha. Então quando envolve uma divindade, piora tudo. Então eu não posso o axiologia colocar dentro do pensamento de Deus e dizer: olha, Deus ele permite, está escrito aqui, olha, eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar a Bíblia falar para mim
e não eu falar para a Bíblia. Muitas pessoas fazem isso. E essa família faz isso também. Quando eu olhei para as paredes, eu vi tanta imagem que eu fiquei um pouco ali sem jeito. Pois ela estava procurando uma cura também para ela. Para e pense. Dentro do sistema religioso, esses teatros que eles estão fazendo em cima dos púlpitos, isso aí são tudo teatro. Então começou depois da Idade Média das Trevas, no ano 300, depois da Apocalipse. Lá atrás, as pessoas adoravam o crânio de João Batista. As pessoas, na Inquisição Católica Romana, as pessoas lá, quem conhece aí o padre Martinho Lutero, as pessoas, os padres ordenavam ali que os fiéis rezassem ali 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, para que a alma saísse do purgatório, vindo de indulgência. Então hoje não é diferente. A mãe católica e as filhas são as protestantes. Então entrou um paganismo dentro do seio evangélico. E as pessoas, de vez se aproximar do Criador, elas têm se afastado dele. É isto que está acontecendo. Muitos homens aí famosos, eles cantam músicas secular e depois eles vão cantar uma música gospel para atrair até mesmo aqueles que não são da vida que é Jesus. Por quê? O que está rolando por trás é o dinheiro. Então quando a pessoa fica perdida, como eu tenho dito, ela vai a uma religião, vai a outra. Ela não vai achar Deus dentro da religião. Deus, ele se faz presente fora da religião. Ele não está dentro. Muitas pessoas pensam isso, que ele está ali, quanto mais quantidade, Deus está presente. E nós não vimos que no Evangelho de Jesus não é assim. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, o Evangelho da Graça não é como estas pessoas estão pregando, amaldiçoando os fiéis, cobrando mais do que é o necessário. O necessário, o mandamento de Deus é que criais no seu filho e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa família, eles estavam presenciando os fatos ocorridos no seu lar, mas, como diz aqui o próprio Evangelho, em João 12:40, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Pessoas que vê, ela se faz cega, ela não quer enxergar a realidade. Quando uma pessoa ela está dentro, uma metáfora que eu vou citar, quando uma pessoa ela está dentro de uma garrafa, ela não consegue ler o que está no rótulo. Então, esta família e muitas outras que estão presas no sistema religioso, ela não consegue enxergar, ela não consegue ler o que está no rótulo, fora ali da sinagoga, fora do líder religioso. Ela não consegue, porque ela está ali cativa, ela está hipnotizada. Esta família ela não queria enxergar o que estava acontecendo. Ela foi procurar onde? Na religião. A religião não tem o que oferecer, mas Cristo sim, ele oferece e dá a vida eterna para aqueles que nele creem. E foi isso que estava acontecendo. Cegou os olhos e endureceu o coração, a fim de que não vejam. Ou seja, pessoas que dizem, eu nasci nessa religião, vou morrer nela, ela está defendendo algo que nem mesmo ela tem a convicção que aquilo é verdadeiro. Provérbios diz, a um homem parece o caminho ser verdadeiro, mas não é. O caminho aí que muitos estão escolhendo é a formalidade, é a decadência da carne. Para ele, aos olhos dele, é verdadeiro. É isso que está acontecendo
com muitas pessoas e aconteceu com aquela família também. Aí, conversando com ela, tinha muitas coisas envolvendo dentro do seu lar. Eu disse, olha senhora, não pode, isso não pode, porque eu não quero aqui ganhar amizade com a senhora. Eu não quero aqui ganhar dinheiro da senhora, status, posições. Eu não quero que a senhora fique me chamando, ou pastor, ou líder. Eu não quero nada disso. O que eu quero é que a senhora tenha um conhecimento em Jesus. Somente isto. Porque for na religião, como tenho dito, vai dizer e vai discutir. Não, isso acerta. Isto é, o mecanismo da fé comercializar a religião como, entre aspas, aí é mais melhor do que vender droga. Porque eles estão comercializando a religião hoje. Eles estão ganhando em cima da religião. Não é de hoje. Isso vem lá de trás. Quando Abraão ele sai da Mesopotâmia. Então, esta família, ela estava cegas espiritualmente, mas imaterialmente ela estava vendo, mas não queria enxergar a realidade que estava acontecendo. Então foi preciso uma pessoa ir lá e dizer assim, olha, desperta tu que dorme, tu tem lido a Bíblia, porque é muito fácil. Eu dizer assim, olha, está escrito aqui, ó, olha aqui, ó, um versículo, outro livro, e eu estou criando você na minha doutrina. E assim vai essa disputa. Aí o que aconteceu? Olha, a Bíblia diz que nós devemos desfazer dos altares que nós construímos na nossa mente. Então Deus vai curar. Não é uma cura psicossomática, mas é uma cura ali que você vai ficar leve. Que você vai sentir o peso mais, aquela culpa. Com medo do diabo, com medo de Deus. Você vai ficar livre, porque se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho de Deus libertar. Veja, se pois Jesus te libertar, você é livre. Não é dogma. Não é pastor, não é padre, não é bispo. É Jesus. Se pois ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz, com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os curo. Porque muitas pessoas não querem se curar por Jesus. O seu fardo é leve e o fardo da religião é pesado. E a mulher disse, o que é que eu faço, pastor? Eu disse, olha, Deus ele pede para desfazer. A senhora agora está na graça. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Romanos 8. Então, se a senhora seguir os desejos da sua própria carne, para a senhora vai ter condenação. A condenação vai chegar todo dia. Se você não ir a uma missa, se você não ir a um culto, vai ter condenação. A condenação vai bater. Se acontecer alguma coisa dentro da tua casa, algo que estiver apertando ali, a condenação vai bater na tua mente. É porque eu não fui. É porque eu não dei o voto. Estão entendendo, pessoal? Mas que não andam segundo a carne. Muitas pessoas estão seguindo a própria carne. Pois diante dele nenhuma obra da carne será justificada. Então as pessoas, e muitas pessoas estão querendo se justificar mediante a carne. Vão à missa, vão a um culto, e muitas delas permanecem a mesma pessoa. No caso dessa família, a senhora Joana. Então o que é que eu faço, pastor? Senhora, a senhora vai decidir. Tá aqui, ó. Se você quiser ficar aí examinando, lendo, fica à sua vontade. Mas não desfaçam para depois dizer, ah, foram os pastores. Pastor é um dom. É um título. É um dom, não é um título. Não é para exercer a autoridade sobre a ovelha. Mas é um dom. Então, pessoal,
Ela, ela disse, eu quero desfazer das imagens. Eu digo, a senhora é com a senhora em Deus. Então, quando ela juntou aquelas imagens, aí, mais uma vez, Deus abriu meus olhos espirituais e eu vi lá na porta do quarto dela um vulto, um guia, um espírito maligno. E eu em mente, misericórdia. Ela olhou para mim e disse, o que é, pastor? Eu disse, olha, eu estou vendo algo ali sobrenatural. Tem algo ali que ainda está lá. Ela disse, vamos lá. Quando eu fui, eu visualizei lá e tinha lá mais imagens dentro do guarda-roupa. E ela dizendo, o que é que eu faço? A senhora disse, arrependa-te e aceita Jesus e ele vai te curar. Tá certo. Quando reúne as imagens e nós se colocamos de pé para orar, é interessante. As duas filhas que se dizia ser é, evangélica, pessoas carismáticas, aconteceu uma possessão demoníaca com ela também, com as duas. Resumindo, as duas filhas e a mãe. Então, quando eu comecei a orar, eu disse, você sente desejo de tomar sangue? Ela disse sim. E agora estou sentindo. Eu disse, olha, por que você disse que é uma pessoa cristã e estava lá, naquele canto, no bar, bebendo, se embriagando? Ela ficou para mim, eu disse, olha, não é eu que estou falando, não é eu que estou revelando, é Deus. É isso mesmo. Quando comecei a oração, se manifestou 3 espíritos dentro daquela casa. Então, em nome de Jesus, aquelas pessoas foram curadas, foram libertas. E isto tem, sim, acompanhado essas pessoas. Pessoas que se diz ser e faz a vontade da carne, elas estão em trevas. E elas não querem enxergar para que não sejam curadas por Jesus. Existem muitos casos desse hoje. Então, ela quis ali e ela agradeceu. Eu disse, eu agradeço a Jesus, pois sem Ele nada podemos fazer nada. Você pode até tentar, mas sem Ele, eu ou você, nada somos. Então, ela começou a agradecer a Deus. Eu disse, olha, a senhora tem que fazer por onde agora. Está tudo bom agora, mas se firme em Jesus. Se firme em Jesus, não na religião. E ele falou para mim, tá certo. E muitos outros casos que eu irei contar, mencionar. Então, conforme aqui em João 12, 40, aquelas pessoas que não queriam ser curadas por Jesus. Existem muitas pessoas hoje também. Hoje, quando nós conversamos com pessoas, você vê o grau que ela é, pessoas religiosas, pessoas frias. Não é de se espantar. Nesses dias atuais, e entre outros dias, é o que nós